Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Felizório, sou secretário de Soluções de TI do Tribunal de Contas da União. É uma satisfação estar apresentando aqui como finalista do Prêmio CONIP a plataforma de instrução assistida, pessoas e tecnologia gerando mais impacto para a sociedade. Bom, nós temos, às vezes, o desprazer de ver algumas manchetes, né, que tratam do nível de corrupção, de desvio de dinheiro público. Infelizmente, acontece ainda bastante no nosso país. Essa aqui apresenta aí uma denúncia do Ministério Público, né? Desvio de dinheiros aí no Porto de Santo, 1,2 milhões. O TCU verifica indício de fraude em acordo, aí na base de 500 milhões. Temos ainda várias investigações que são feitas pelo Tribunal de Contas da União, né? Não sei se todos sabem, também é importante destacar, a missão do tribunal é aprimorar a administração pública por meio do controle externo em benefício da sociedade. Então, nós temos aí competência constitucional de zelar pelo dinheiro público, né? Mas, agora, recentemente, fraudes no auxílio emergencial, com um impacto aí na casa de quase 42 bilhões de reais, né? Isso é algo que nos preocupa e, dentro lá do tribunal, nós tentamos utilizar a tecnologia para combater esse tipo de desvio, de fraude e corrupção. Como é que a gente faz isso, né? Então, eu gostaria de destacar aqui o propósito da plataforma de instrução assistida. Nós temos o objetivo aí de aumentar a efetividade na responsabilização e recuperação dos danos causados à administração pública, sejam desvios, fraudes e corrupção, por meio da elaboração de instruções processuais automatizadas nos processos de tomada de contas especial, né? Mais para frente um pouquinho a gente vai comentar o que é esse processo de tomada de conta especial. Eu vou passar um rápido videozinho para ficar mais fácil o entendimento, que na verdade é um instrumento pelo qual o tribunal apura, responsabiliza e processa para que a gente tenha esse retorno aos cofres públicos desses valores que são desviados e a punição e responsabilização desses agentes, né? Isso, um ponto que eu gostaria de destacar é: quanto mais cedo o tribunal faz esse processamento, a responsabilização, o tratamento desse tipo de processo, maior a probabilidade de recuperar esse dinheiro. Quando o fato ele acontece em determinado período e esse processamento, o julgamento do tribunal leva muito tempo para acontecer, a gente diminui a probabilidade de reaver esses dinheiros aos cofres públicos. Então, eu gostaria de passar um vídeo rapidamente aqui para explicar para vocês o que é o processo de tomada de conta especial. Você sabe o que é uma tomada de contas especial? Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos explicar um tema muito frequente no trabalho do Tribunal de Contas da União. É a tomada de contas especial, também chamada de TCE. Basicamente, podemos dizer que a tomada de contas especial é um processo que serve para apurar a responsabilidade por ocorrência de danos à administração pública, com a apuração dos fatos ocorridos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento. Mas você deve estar se perguntando como isso acontece? Bom, vamos pensar num exemplo. Imagine que o Ministério da Saúde assinou um convênio com um município para a construção de um hospital. Se o prefeito não prestar contas dessa verba federal ou usar de forma indevida, o próprio Ministério vai recuperar o dinheiro. Se não conseguir com medidas administrativas, o órgão deverá instaurar a tomada de contas especial. E quando o TCU entra nessa história? Bom, em regra, no final, para julgar a tomada de contas especial. Mas o tribunal também pode determinar que a TCE seja instaurada pelo órgão que passou o dinheiro, como o Ministério da Saúde, no nosso exemplo. Às vezes, o Tribunal de Contas da União verifica prejuízos ao erário durante uma fiscalização. Nesses casos, o próprio TCU já transforma essa fiscalização em uma tomada de contas especial. Aí nem precisa a TCE passar pelo órgão de origem, pois já vai ser julgada diretamente pelo Tribunal de Contas da União. É isso. Te espero no próximo ponto de controle.
Você sabe... Ok, então esse vídeo foi para mostrar o instrumento, né, pelo qual essa plataforma iniciou o processo de geração de instruções de forma assistida, de forma automatizada, para acelerar o processo de responsabilização, melhor qualificar essas informações que chegam até o tribunal, para que a gente tenha mais agilidade, tempestividade e aumente a efetividade no processamento dessas informações. Qual é o problema, então, que nós estamos atacando aqui? TCE é um dos tipos de processo mais complexos e volumosos do TCU, corresponde a quase 50% dos processos abertos e consome uma grande parte da força de trabalho do tribunal. Desde 2018, os responsáveis constantes nos processos instruídos pela secretaria responsável pelo processamento desse tipo de instrumento foram acionados para devolverem aos cofres públicos na faixa de 5,5 bilhões de reais. Então, quando a gente fala de instrução assistida de TCE, nós estamos trabalhando com um grande volume de processos, volumes que têm dentro do seu escopo de apuração bilhões de reais, e o que a gente pretende aqui é acelerar esse processo para fazer isso de forma mais automatizada possível, conseguindo, assim, transferir esses auditores, esses recursos que trabalham na instrução desses processos para algumas atividades mais complexas, como a própria fiscalização em diversas outras áreas. Estima-se, então, que mais de 2.000 processos de TCE para esse ano de 2020. Como é que funciona, então? A plataforma de instrução assistida, ela auxilia o auditor. A gente entende muito que a tecnologia ela deve aumentar a capacidade humana. Então, ela auxilia o auditor na elaboração das suas instruções processuais, né? Por meio de uso de tecnologias disruptivas, em especial inteligência artificial, para o processamento dos textos presentes nos autos processuais. Essas informações elas começam a ser geradas desde o gestor, né, do Ministério, onde acontece o fato, e se é verificada a ocorrência de determinado fato. Isso passa pelo controle interno, né, no âmbito do Executivo é a CGU, né, que recebe essas informações, atua nesses processos também, e depois essas informações chegam ao tribunal. E de forma automática a gente consegue classificar os tipos de documentos usando algoritmos cognitivos, com uso de inteligência artificial. A gente identifica as informações essenciais no texto, né, das peças processuais, né, para que a gente consiga extrair aquilo que é relevante e conseguir gerar uma minuta de instrução para que o auditor possa fazer a sua verificação e complementação. Essa minuta é gerada a partir, então, usando a jurisprudência da Corte, né, aliado a todos os dispositivos legais que auxiliam aí o processo dessa informação. Vamos destacar alguns resultados aqui, né? Então, no ano de 2019, 2019, nós apuramos aí uma economia na ordem de 70 milhões por ano, né? Tivemos uma redução de 45% no tempo das análises, reduzimos de 33 mil dias de trabalho para 18 mil dias de trabalho, uma redução expressiva, ganhos exponenciais aí no uso dessa plataforma. Conseguimos reduzir em torno de 88 auditores. O trabalho de 88 auditores foi feito pela máquina, né? Tivemos a redução de 178 auditores para 98 auditores. Reduzimos de 80% o tempo entre a autuação do processo e a conclusão da primeira análise pelo auditor. Esse tempo ele é crucial para a recuperação do dinheiro desviado. Quanto menor o tempo entre a autuação do processo, entre a ocorrência do fato gerador e o julgamento do tribunal, a gente aumenta a probabilidade de reaver esse dinheiro. Quando esse tempo ele se alonga muito, a probabilidade é muito baixa. Então, essa redução de 80% do tempo ela é muito importante para o tribunal e para a administração pública, porque, afinal, o trabalho do tribunal é tentar otimizar os gastos dos cidadãos, né, que são utilizados na administração pública com o dinheiro dos impostos de cada um de nós. E tivemos, então, a redução de 378 para 74 dias, em média, entre a autuação do processo e a conclusão da primeira análise pelo auditor. Em 2020, nós temos mais de 70% desses tipos de processos sendo instruídos já de forma automatizada. Alguns resultados indiretos, um ganho de produtividade também na CGU, porque tanto o gestor lá da ponta, quanto o controle interno e o
e o tribunal trabalham dentro de uma mesma plataforma, uma plataforma integrada e harmonizada. Isso gera ganhos de qualidade dessas informações e produtividade para todas essas instâncias. No âmbito da organização, a gente conseguiu ter uma análise determinística das irregularidades por setor de governo a partir dos dados da instrução assistida. Então, a máquina, ao ler o processo, ela consegue identificar essas irregularidades e classificá-las. E a gente consegue ter uma visão bastante sistêmica onde estão ocorrendo mais irregularidades, quais são as principais irregularidades que acontecem, qual é o percentual disso, para que a gente possa ter ações preventivas também dentro do tribunal. No âmbito da eficácia, foi possível ter um cálculo da complexidade da instrução desse processo, baseado num conjunto de irregularidades. Então, como a máquina consegue fazer essa leitura e essa classificação de forma rápida e ágil, a gente consegue utilizar essa informação para calcular a complexidade da instrução e ter a melhor distribuição de trabalho dentro do tribunal, né? Para que haja uma equalidade entre essa distribuição. Alguns ganhos indiretos aí que são interessantes serem demonstrados. E aqui é o percentual que a gente tem aí entre processos que são ainda instruídos de forma totalmente manual e processos que são instruídos de forma assistida. Em 2018, a gente tinha um volume muito pequeno, 9%, de instrução assistida, e o grande volume era de instrução manual. Em 2019 também, a gente conseguiu avançar bastante o número de processos que utilizam a plataforma de instrução assistida. Em 2020, essa equação ela se inverteu. Hoje, a maior parte dos processos, quase 70% dos processos de TCE são instruídos de forma assistida, de forma automatizada, com o auxílio dessa solução, e 38% ainda são feitos de forma manual. A ideia é que a gente possa aumentar ainda mais o uso dessa plataforma para os processos de TCE e para outros processos também. Alguns números interessantes: é o tempo médio no controle interno desses processos. Em 2018 eram 183 dias, 2019 226, e agora em 2020, basicamente, o controle interno, que é a CGU para o executivo, né, só para ilustrar, fica em média 90 dias com esse processo. Quais são os fatores críticos, né, para a construção, para o desenvolvimento de uma plataforma tão inovadora e disruptiva, né? Em primeiro lugar, são as pessoas, né? As pessoas são as grandes protagonistas de qualquer transformação, em especial a transformação digital. No segundo pilar, é importante o propósito, onde queremos chegar, qual a estratégia, ou seja, qual é o problema que queremos resolver e como nós vamos aportar a tecnologia nisso. E o terceiro pilar importante é o uso intensivo, estratégico intensivo de tecnologia, para a gente aumentar a capacidade humana e conseguir realocar profissionais para atividades mais complexas, mais cognitivas, e deixar a máquina com atividades que possam ser feitas até de forma mais adequada por esses algoritmos. Tivemos feedbacks muito interessantes. Essa plataforma ela tem tentáculos aí em quase todos os órgãos, né, da administração pública federal. Esses órgãos trabalham em cima da plataforma. A gente identifica essas informações na ponta quando acontece e elas vêm ao tribunal e elas são processadas aí e geradas essas instruções de forma automatizada, né? Então, desde o início da identificação de possível dano, isso já entra dentro de uma plataforma, ou seja, uma solução de tecnologia, e é feito o processamento automatizado. Então, a automatização de todo o processo de trabalho gerou imensa satisfação, são mais de 300 órgãos envolvidos, aumentou a eficiência, diminuiu custos e possibilitou aí a rastreabilidade e predição de possíveis problemas. Então, mais do que agir, aumentar a efetividade, aumentar a eficiência aí na recuperação desses valores, é a gente ter condição de identificar onde isso está acontecendo mais, identificar possíveis causas raiz e agir aí de uma forma mais preventiva e educadora junto aos órgãos da administração pública. Então, aqui são algumas telas, né, da aplicação. Essas telas foram retiradas da produção. Então, a gente tem aqui algumas irregularidades que foram identificadas, detectadas, né? Num segundo momento,
a máquina ela lê todo o conteúdo do processo, identifica aquelas irregularidades, extrai as irregularidades, né? Para cada irregularidade, ele identifica qual é a jurisprudência do tribunal, como é que o tribunal normalmente decide para cada irregularidade dessa, apresenta isso nessa tela e aonde o auditor vai fazer a matriz de responsabilização. Ele vai atribuir determinada irregularidade àquele responsável, aquele agente público que está sendo processado no âmbito de uma TCE. Ele faz essas configurações, faz ajustes e depois, numa tela posterior, a gente já tem esses dados todos consolidados para a geração dessa instrução. Então, em cima são as irregularidades, os responsáveis que a gente inibiu aqui, os valores vinculados, qual é o período de gestão de cada agente público daquele para que a responsabilização seja feita de forma bastante precisa, e aqui, seja ao final, no canto inferior direito, nós temos o botãozinho para gerar a instrução. Então, ao clicar aí, a gente apresenta, esse é um documento Word, né, gerado automaticamente pela plataforma de instrução assistida. Então, a gente tem desde a introdução, o histórico e todos os campos necessários, a responsabilização e o encaminhamento da unidade técnica aí relacionado àquele determinado processo. Bom, essas eram as principais informações sobre a plataforma de instrução assistida. Os próximos passos é a gente aprimorar ainda mais a robustez dessa plataforma para identificar mais irregularidades, se aprofundar ainda mais, né? Esse é um aprendizado contínuo, a máquina aprende, os auditores aprendem também a utilizar a ferramenta, né, para que a gente possa aí chegar com 100% das TCEs sendo instruídas ou muito perto disso, instruídas de forma assistida. E está previsto também no nosso plano, né, ampliar o uso dessa plataforma para outros tipos de processo, como, por exemplo, os processos de denúncias e representações feitos ao tribunal, que é um volume imenso de processos também. Nesse sentido, eu agradeço aí o convite, fico muito feliz de estar aqui, coloco o Tribunal de Contas à disposição, né, para a gente poder conversar e aprimorar uma solução, né, trocar experiências, e agradeço mais uma vez aí ao CONIP pela oportunidade. Grande abraço a todos.